Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Sabe, está se aproximando uma data muito importante, muito especial. Sabe qual é? Sim, a Páscoa. As lojas estão enfeitadas com chocolates, bombons, coelhinhos, cestas. Mas sabe de uma coisa? Páscoa não é nada disso. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre o verdadeiro significado da Páscoa. Sabe? Eu gosto de chocolate. É muito bom, muito gostoso, mas Páscoa não é chocolate. O coelhinho é um animal criado por Deus, muito bonitinho, muito fofinho, mas também não significa Páscoa. E hoje, então, nós vamos conversar sobre isso. Vamos lá? Que será isso? Tem um formato de ovo, uma cor parecido com um chocolate escuro. E é ele que vai nos ajudar a entender melhor o significado da Páscoa. Sabe, a Bíblia, a palavra de Deus, nos conta que quando Jesus esteve aqui na terra, ele fez muitos milagres, ele ensinou a palavra de Deus, ele falou sobre as verdades de Deus, ele curou pessoas cegas, pessoas doentes, pessoas tristes, pessoas deprimidas. E muitas pessoas andavam com Jesus. E ele tinha 12 amigos que estavam sempre com ele bem pertinho. Mas também existiam pessoas que não gostavam de Jesus, que estavam armando um plano para prendê-lo. E um dos discípulos de Jesus, chamado Judas, que ele era muito ganancioso e o seu coração estava cheio de coisas ruins, de maldade, ele arquitetou um plano então para ganhar dinheiro com isso. E sabe o que ele fez? Ele foi lá conversar com essas autoridades e falou que podia entregar Jesus. E eles deram a Judas 30 moedas de prata. Você pensa que Judas era amigo de Jesus? Acho que não. E você? É amigo de Jesus? Você ama Jesus? Você obedece a Jesus? Porque quando a gente ama Jesus, a gente obedece a Jesus e faz as coisas que agradam a Deus. Bom, então pegaram Jesus, prenderam Jesus, fizeram muitas coisas ruins com ele, bateram nele, chutaram, cuspiram, machucaram muito Jesus e resolveram fazer uma coroa para ele. Mas não uma coroa de ouro, uma coroa de espinho, e cravaram na sua testa. E depois eles pensaram uma morte muito terrível para Jesus. Eles pegaram uma cruz para prender Jesus, para que Jesus pudesse morrer crucificado. Mas como é que eles iam prender Jesus nessa cruz? Eles pegaram uns pregos muito grandes e fincaram nos pés de Jesus, fincaram nas mãos de Jesus. Você já furou uma vez o seu dedo? Dói, né? Pois é, imagina a dor que Jesus sentiu. Ele não precisava sentir essa dor. Ele não precisava passar por essa humilhação. Ele era o filho de Deus. Mas sabe, Deus tinha um propósito em tudo isso. Porque a Bíblia diz que quando Deus criou o homem, ele criou o homem puro, criou o homem com muito amor, com muito carinho. E o coração do homem era limpinho, porque não havia pecado. Mas a partir do momento que o homem começou, o homem e a mulher, as crianças, todas as pessoas começaram a desobedecer a Deus, o coração foi ficando sujo, cheio de pecado. Então precisávamos que uma pessoa sem pecado morresse em nosso lugar para que nós pudéssemos novamente ter o nosso coração limpo. E essa pessoa era Jesus, porque ele era o Filho de Deus, ele não tinha nenhum pecado. Então prenderam Jesus e aqueles homens, aquelas autoridades, ficaram com medo de que roubassem o corpo de Jesus e depois dissesse que ele teria ressuscitado. Então mandaram os guardas ficar vigiando o corpo de Jesus. E os guardas acharam as roupas de Jesus bonitas, principalmente uma capa, e resolveram fazer uma coisa muito interessante.
lançaram sorte para ver quem é que ficava com as roupas de Jesus. Bom, acontece que quando começou a entardecer, um amigo de Jesus chamado José foi lá e falou com Pilatos que ele gostaria de recolher o corpo de Jesus, enrolar no lençol e colocar numa caverna, que era uma sepultura que ele tinha preparado. E Pilatos deu então o corpo de Jesus para José. José enrolou e colocou lá. Passou sexta, passou sábado. Quando foi domingo, bem cedinho, umas mulheres foram ao túmulo de Jesus, aonde estava o corpo de Jesus guardado, e levaram perfumes para colocar no corpo de Jesus, porque naquela época este era o costume. Hoje a gente coloca flores, naquela época as pessoas colocavam perfumes. Mas quando elas chegaram lá, elas viram que a pedra não estava mais tampando aquela sepultura, e havia um anjo lá e falou o seguinte: por que vocês estão procurando Jesus dentre os mortos? Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. E quando elas olharam, elas viram aquele pano dobrado, não havia mais Jesus ali. E o anjo falou: vão correndo, vão dizer aos discípulos que Jesus não está morto, mas ressuscitou. Páscoa, então, não é chocolate, não é coelho, não é cestinha. Páscoa é redenção, é salvação, é libertação. Significa que Jesus está vivo, que ele não está morto, porque na época da Páscoa, os judeus comemoravam o momento em que eles tinham sido libertados do povo do Egito. E agora, Jesus tinha morrido justamente nessa época da comemoração da Páscoa. E agora eles estavam comemorando a libertação dos seus pecados, porque agora os seus corações não estariam mais cheios de pecado, mas limpos, porque Jesus ressuscitou. E quem aceita Jesus Cristo ressurreto tem um coração novo, cheio de paz e de alegria. Comemore então o verdadeiro significado da Páscoa. Jesus está vivo. Eu sou Denise Barbosa Eiras e gostaria de dizer para vocês, papais, mamães, professoras, que eu tenho 2 livrinhos que tem vários materiais para você trabalhar com as crianças. Tem CDs, tem moldes, tudo explicativo. E você pode adquirir esses livros pela livraria evangélica, a editora AD Santos. Obrigado e feliz Páscoa!